Glória a Deus. Tema da mensagem desta noite é quebrantado diante do Senhor. E os convido a abrir a palavra nos Salmos de número 51. Salmos não tem capítulos. Cada salmo encerra um pensamento. E nós vamos ler o Salmo de número 51. E eu quero convidar você para ler comigo. Eu vou ler um versículo e convido você a ler o verso seguinte. Lerei um versículo, convido você a ler o verso seguinte. Deixa nosso irmão Alexandre situar ali, Salmo 51. Vamos lá. Vamos lendo na Bíblia. Pronto, chegou. Amém. Eu leio o primeiro, a congregação lê o segundo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo que ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, com coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Este salmo é um salmo escrito por Davi, pelo rei Davi. E este salmo é escrito no momento
muito difícil da vida de Davi. Este salmo, ou esta oração, como alguns a classificam, ela é feita após Davi ser confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado. Os irmãos conhecem a história. Davi, ele envolve-se com Betseba, e Betseba era esposa de Urias. Urias fazia parte do exército de Davi, estava na guerra, e desse envolvimento vem uma criança, e para que não fosse explícito que o rei era o pai desta criança, o rei manda Urias voltar para sua casa para se deitar com sua esposa. O soldado, como um bom soldado, recusa-se e diz: eu não posso ir para casa enquanto os meus amigos estão no campo de batalha. E aí Davi dá a terrível ordem para colocar Urias na frente de batalha, e quando o exército inimigo atacasse, tirasse todo o apoio e deixasse Urias sozinho na frente de batalha. Depois você pode ler 2 Samuel 11 e 12 e você vai entender toda essa história. A Bíblia, ela é um livro que ela não esconde o erro nos homens de Deus. O pecado, ele coloca. Contudo, há um mérito, há uma positividade na atitude de Davi. Adão, quando é confrontado pelo seu pecado, a primeira coisa que Adão diz é: Senhor, foi a mulher. Adão transfere a culpa. Davi, quando é confrontado, o profeta diz: tu és este homem. Ele curva a sua cabeça. Ele reconhece o seu pecado. Ele não tenta justificar o seu pecado. E como Davi vinha sofrendo, o pecado nos faz sofrer, o pecado nos entristece, o pecado nos abate. E como Davi vinha sofrendo até ser confrontado, e até ele poder reconhecer diante de Deus todo o seu pecado. O texto vai nos falar que um coração quebrantado, Deus se agrada. Deus não despreza um coração quebrantado. Vamos entender um pouquinho o que é um coração quebrantado? Este coração que Deus se agrada tanto. Um coração quebrantado é um coração em que reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Eu gosto muito de uma canção do Fernandinho, quando ele diz: dependente e dependente do teu favor. Sou totalmente teu. Quando nós nos reconhecemos totalmente dependentes de Deus, quando nós entendemos que tudo vem dele, o controle de tudo é dele, nós vivemos uma maior comunhão, nós vivemos um maior reconhecimento das coisas. Quebrar a vontade própria
para que o Espírito de Deus flua na nossa vida, é um quebrantamento. O quebrantamento, ele é um sinal de uma transformação espiritual. Nós estamos numa caminhada de transformação. Como crentes em Jesus Cristo, nós devemos viver esta caminhada dia após dia. Não é um passo para frente e um passo para trás, que aí a gente não sai do mesmo lugar. Ou um passo para frente e 2 para trás, que aí fica pior ainda. Mas é cada dia um passo para frente. É seguir, é caminhar, é avançar. E o quebrantamento é sinal desta dependência. É um convite para nos rendermos à vontade de Deus. E sempre que pensamos na vontade de Deus, vamos pensar que ela é boa, agradável e perfeita. Por que é que eu brigo tanto com essa vontade? Porque é que eu quero fazer a minha vontade e não deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque a carne não entende que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Só o Espírito vai entender isso. Por isso só alguém quebrantado, dependente de Deus, vai entender. Olha que alguém dependente obedece, segue as orientações do Senhor. O quebrantamento, ele é um estilo de vida. Ele é uma oportunidade para restauração, para que possamos desfrutar de uma maior comunhão com o Senhor. Não tem nada melhor para o crente do que a comunhão com o Senhor, Oséias. Não há preço, não há nada que pague a comunhão com Deus. O sentir Deus, o obedecer a Deus, isso é infinitamente melhor do que viver o que a carne quer que nós vivamos. Precisamos viver um quebrantamento genuíno, porque esse quebrantamento, ele nos leva ao arrependimento. E só o arrependimento nos leva a uma restauração e uma vida transformada. E não há arrependimento sem quebrantamento. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. O quebrantamento na vida de Davi, ele começa, e na nossa vida não é diferente, com o reconhecimento do pecado. No verso 4 ele diz: pequei contra ti somente. Davi reconhece que o seu ato pecou contra Deus. Ele não tenta justificar, ele não tenta minimizar o pecado, mas ele reconhece que errou profundamente contra Deus. Pequei contra ti somente. E a confissão dele, ela é baseada na misericórdia e na compaixão de Deus. Sempre que pensar em misericórdia, pense em Deus não nos dando o que nós merecemos. Eu fico tão preocupado quando eu escuto alguém dizer: se eu merecer, Deus vai me dar. Como eu fico preocupado, porque eu não mereço nada. É tudo graça e misericórdia, não é? Em mim não habita bem algum. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Se eu merecer, Deus vai me abençoar. Eu até entendo o que a pessoa quer dizer. Mas eu não sei se a pessoa que está dizendo isso está entendendo que o que nós merecíamos era a condenação. E o Senhor nos livrou. Por isso nós devemos ser eternamente gratos a Ele. Davi, ele confessa o seu pecado crendo na misericórdia de Deus. Ele diz: eu pequei. Veja que ele começa o salmo dizendo, na minha tradução: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga a minha transgressão. Olha que a gente não quer esquecer a transgressão dos outros. A gente quer sempre lembrar. Há pessoas que ficam marcadas pelos seus erros. Mas Davi pede ao Senhor que apague. Porque ele precisava ser liberto daquele peso. Sabe, irmãos, a falha, ela é uma coisa humana. E ao falharmos, nós devemos estar diante de Deus em humildade. Senhor, eu falhei. Senhor, eu errei. Tem misericórdia de mim. E procurarmos abandonar. A Bíblia diz que os que confessam as suas transgressões e a deixa, alcançará misericórdia. E bem-aventurado os que alcançam misericórdia do Senhor. No verso 10, Davi diz algo lindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo: eu sou o rei desse povo. Eu tenho, Senhor, caminhado contigo, mas eu preciso de um coração puro. Ele está dizendo: dá-me um novo coração, Senhor. Davi clama por transformação, uma transformação completa, pedindo que Deus purifique a sua vida, que renove o seu espírito. E ele sabe que somente Deus pode fazer isso. No verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. O que nos tira a alegria da salvação? O pecado. O pecado nos tira a alegria da salvação. E Davi estava sem esta alegria. E ele pede agora ao Senhor. Ele diz: Senhor, eu quero viver esta alegria. Renova-me. O quebrantamento, ele nos leva a depender de Deus para nos purificar e nos renovar de dentro para fora. O compromisso com uma vida de adoração e serviço. O verso 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Após ser restaurado, Davi se compromete a ensinar os outros sobre o perdão e o louvor ao nome do Senhor. Davi entendia que Deus não busca sacrifícios externos, mas um coração verdadeiramente quebrantado e contrito. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa usar a nossa experiência para ajudar outros a levantar, a não se sentir culpado. Há tantas pessoas que querem desistir pela culpa. Há tantas pessoas que dizem: não sou digno de caminhar no Evangelho. Eu lembro daquela jovem em um shopping, que trabalhava numa loja, e sabendo que eu era pastor, aquela jovem disse: pastor, eu nunca vou entrar numa igreja. E eu perguntei àquela jovem: por que você nunca vai entrar numa igreja?
Ela disse: porque eu tenho muito pecado. E eu olhei para ela e disse: todos que estão lá também têm. Igreja é um local de pecadores. Contudo, nós devemos reconhecer os nossos pecados, deixá-los e buscar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A esperança de restauração da comunhão. Davi termina pedindo a Deus a restauração de Sião, o povo de Deus. Ele entende que sua comunhão com Deus afeta a sua comunidade. O quebrantamento individual contribui para a renovação coletiva da igreja e da sociedade. Salmo 21, Salmo 51, nos ensina sobre a importância do quebrantamento diante de Deus. Lembre que Deus é misericordioso e sempre está disposto a nos perdoar e restaurar. Que nesta noite nós possamos nos colocar diante de Deus com um coração quebrantado, estejamos dispostos a ser transformados pelo Senhor. Convido você a orar comigo nesse instante. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido o Teu nome, para todos sempre, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida do rei Davi, obrigado por este salmo que nos ensina sobre perdão, restauração, quebrantamento. E, ó Pai, que nós possamos entender isso e nos quebrantarmos na Tua presença. Que haja confissão, que haja arrependimento, que haja restauração, que haja comunhão no Teu arraial e que a alegria seja derramada sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Convido